No poker, assim como na vida, nós vivemos altos e baixos. Um dia a gente ganha, no outro dia a gente perde. E em se tratando em jogadores de torneios, a realidade é ainda mais dura. Esses dias de perdas são mais frequentes que os de vitórias. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar um desses dias que as coisas não fluíram muito bem para mim, porque eu não estou aqui para mascarar, estou aqui para mostrar a realidade para vocês. E essa é a realidade de quem gosta e quem vive o poker. Então, fique comigo até o final do vídeo. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos para mais um vídeo do Dan10 Poker Vlog. O torneio desse vídeo foi gravado na Champions Sport Club, fica localizado no prédio comercial em Goiânia, lá no terraço. Na verdade, é no 15º andar. Não é uma casa muito antiga e tradicional, mas é um lugar bem aconchegante. Lá tem vários torneios semanais regulares e também, é claro, cash game. O torneio era o Classic Champions e eu cheguei no 4º nível e as blinds eram de 30 minutos até o intervalo. O stack inicial era de 25 mil fichas. Na hora que eu entrei, a blind era 200 e 400, então eu tinha algo ali um pouco mais que 60 blinds, que é bem tranquilo, bem confortável para jogar. A primeira mão que eu joguei foi um par de 5, que eu recebi do TG mais um, o jogador do TG entra de lead, e eu optei por dar um raise para 1500 para tentar eliminar a quantidade de oponentes que eu jogaria pós-flop, porque essa é uma mão bem vulnerável. Mas não funcionou muito, a mesa estava muito no perfil de Call Station, né? Nessa mão mesmo, mais 4 jogadores entraram. Então a minha ideia aqui é jogar para trincar, basicamente. Mas o flop vem As, 2 e 4, me dando a broca. Os dois jogadores checam e aqui eu opto por fazer uma c-bet de 2.200. Porque o As está no meu range, eu quero fazer foldar quem não tem o As e também descobrir quem tem. Além de estar inflando o pot caso eu consiga acertar minha sequência em algum street. E ao mesmo tempo eu meio que estipulando o preço que eu quero pagar mais baixo. Porque se alguém com o As fosse apostar, provavelmente faria uma size maior aqui. E eu ia pagar pelo menos uma para ver o turn. A Kelly Mans no Big Blind me dá o call. Ela pode ter As, mas também pode ter algum dos pares ou pedidas para sequência. E o jogador que entrou de limpo do TG paga. Com esse call do jogador do TG, eu acho que ele tem o As ou até algumas das trincas de 2 ou 4. Então eu resolvo jogar para trás agora em diante. O turn é um valete. Eu não acho que eu consigo fazer foldar o As aqui. E o pot já está quase o tamanho do meu stack, então eu dou check atrás. O River é um outro valete. Continuo com o meu pensamento que não consigo fazer o As foldar, então todos damos check. No showdown que ele apresenta 4-5, acertou 4 e estava queimando nosso out. Dela até estava ganhando, mas o jogador do TG tinha um As e 7. Como esperado, ele havia acertado o As e puxou essa mão. Depois de foldar várias mãos, eu tô no Big Blind quando o jogador do meio da mesa faz um mini raise. Guido, que é um inscrito aqui do canal, paga do cutoff, assim como a Kelly Mans no botão e o Small Blind. Eu recebo um raise 6 off. Essa não é uma mão que performa muito bem em pots multi-way, mas eu preciso inteirar só mais 400 num pot de 4.400, então eu dou o call. Acertamos um belo flop, rei 8-6, dando 2 pares. Eu dou mesa pro agressor, que faz um continuation bet de 1.100. A Kelly dá um call do botão sem pensar muito. Eu acredito ter a melhor mão aqui, então contra 2 jogadores eu vou jogar de raise para cobrar o preço de eventuais reis e também de pedidas para sequência que algum deles possa ter, especialmente a Kelly do botão. Apostei 5.100, que é quase 5 vezes o valor da continuation bet dele de 1.100. Ele pensa por um instante. Quando o dealer coloca o time bank, ele folda. Já a Kelly nem pensa muito, dá um insta call. O turn é um 4 de paus. E aí eu paro para pensar no range dela. Das mãos que me ganham, tem o 8-8 e o rei 8. Que talvez jogariam de raise já no flop. Tem um 5-7 que agora acertou a sequência. Mas também vão ter vários reis com kicker mais alto, tipo 10, valete dama. Tem 2 pares menores, que seria 8-6. Eu também olho que o pot é praticamente o tamanho do meu stack. E não vou largar caso ela faça nenhuma aposta. Então eu já resolvi all-in direto. Recebo o call dela. E ela realmente tinha um 5-7.
Acabou seguindo o turn, ainda ficou no flush draw. Eu tinha outs. Se dobrasse o rei ou 6 eu fazia o full house. Não foi o que aconteceu, perdi as fichas e solicitei um rebuy. Eu não sou de ficar reclamando das mãos que eu recebo, até porque eu não tenho controle sobre isso. Mas esse torneio foi bem pior do que o habitual, assim, a quantidade de mãos lixo que eu recebi. Pra me servir de consolo, pelo menos eu ganhei uma balinha de menta depois do rebuy. Depois eu recebi um par de 7 do cutoff e eu já resolvi chovar reto, mesmo sendo 25 blinds, por alguns motivos. Primeiro, que os jogadores da minha esquerda pagavam muito e essa não é uma mão que joga bem pós-flop. Segundo, que eu acho que eles superestimam algumas mãos e eu vou receber alguns calls que eu tô na frente, de pares mais baixos e alguns flips. Terceiro, é uma parada meio psicológica, assim, que é o fato de ser apenas 3 fichas. Isso pode dar a impressão de que é menos do que meu stack realmente representa. E por fim, ainda estava no período de reentradas. No pior dos cenários, se eu fosse pago e caísse, eu estava disposto a dar mais um rebuy. Mas acabou passando, todos os jogadores foldaram. E a última mão que eu joguei antes do fim do período registardio foi esse 8 e 10 suited que eu abro do TG, um mini raise. O jogador da minha esquerda, o TG mais um, faz um tribet para 3.200. E o meu raise havia sido de 1.200. Uma jogada que demonstra força, mas me dá um preço muito bom. Um jogador do meio da mesa dá o call. Esse jogador tem mais noção de jogo. Ele entende que os nossos ranges são fortes, então o dele também é nesse cenário. E o Big Blind, que tava com VIP altíssimo, também completo. E agora eu tenho que colocar mais 2.000 no pote com mais de 13.000 fichas. E essa mão tem equidade robusta. Então eu completo a aposta. É porque nós não gostamos de parar. O flop vem rei 8-7. Eu dou mesa e o agressor da mão faz uma continuation bet de 6.700. Mesmo tendo acertado 8, eu já vou foldar aqui, porque ele representa força. E ainda não resta dúvidas quando o outro jogador dá call. Eu foldei, e o desfecho dessa mão foi que o jogador do meio da mesa tinha par de as e fletou pra me pegar, na esperança que eu voltasse ao win pré-flop. E acabou tomando a bad, perdeu pra trinca do jogador da minha esquerda. Então fui pro intervalo e eu pude desfrutar dessa belíssima vista que tem de lá. Um andar alto e a gente consegue ver a cidade quase que inteira. E ainda no intervalo me chamaram para jogar uma mesa de all-in ou fold, valendo uma vaga pro main event do evento que vai rolar aqui em Goiânia com R$1 milhão garantidos. A mesa inicia com 10 jogadores, buy-in de R$125, o primeiro colocado ganharia a vaga e só era permitido 2 ações, ou all-in ou fold. E todo mundo começava com 4 blinds, essas blinds que ainda ia aumentando. A primeira mão que eu recebi foi um rei 3 off e eu foldei. A segunda piorou um pouco, foi um dama 3 off e eu também foldei. A terceira foi um 7-8, também foldei. E a mesa agora estava com 7 ou 8 jogadores. Depois eu recebi um rei 6 off do TG. Eu acho que dessa posição ainda não deveria ir all-in, mas na hora eu pensei que na mão seguinte eu seria big blind e eu acho que um rei poderia ser bom. Optei por ir de all-in. Já tomei um snap call do jogador da minha esquerda, mas eu ainda tinha esperança de que se eu acertasse o rei poderia ser bom. O jogador folda. Um outro jogador vai all-in por cima, então tava numa situação bem difícil. E se eu já tava descrente, imagina como eu fiquei depois desse showdown dele. Tá queimando seu out ali, ó. Trombei com as eyes e o outro jogador tinha um as e 10. Flop foi 4-5-9, dando possibilidades de runner, mas no turn já fiquei drawing dead com 10. GG. O Azais puxa a mão e eu puxo a cadeira pra levantar. Agora um recado. Galera, se vocês quiserem ganhar dinheiro, vai estudar, trabalhar e larga um poker de mão. Zoeiro, não é esse não. Fala galera, quero convidar todo mundo aí para acompanhar o conteúdo do Daniel, um conteúdo massa para quem tá aprendendo a jogar poker. Segue lá, compartilha os vídeos dele, se inscreve que o cara é pica, viu? Você gosta dos vídeos que Demais, tá aprendendo? aprendendo demais. Meu primeiro professor de poker aí. Valeu. Tamo junto. E aí eu aproveito para agradecer todos os feedbacks de vocês, galera, que são vários e são muito bons. Mas esse aqui merece um destaque especial, vou até compartilhar nesse vídeo. Mas vamos voltar pro jogo, né? Esse torneio tinha a opção de fazer um rebuy se você tivesse com um stack menor do que o stack inicial, e até me questionaram por que eu não fiz. A real é que se eu desse rebuy eu aumentaria em 20 blinds no meu stack, mas ainda assim ficaria abaixo da média. Então eu preferi tentar
acumular fichas e dobrar com a jogabilidade mesmo. A primeira boa oportunidade é quando eu receber esse Ais do botão. Eu tenho 10.200 fichas e a blind está 400 e 800. Nessa situação, a minha estratégia é praticamente só de push fold, que seria ou jogar de all-in ou de fold. Mas especificamente com essa mão, e talvez com rei, dama, dama, eu jogo de mini reis. Porque elas não precisam de tanta proteção e é uma forma de eu conseguir extrair ao máximo, uma vez que se eu desse all-in, muitas mãos que me pagariam com reis foldariam pro all-in. Isso é ainda mais verdade contra esses dois jogadores da minha esquerda que estavam cheios de fichas e vinham pagando com várias mãos. Então tanto o Small Blind quanto o Big Blind pagam a aposta e nós vemos o flop 3-way. O flop vem 3-3 valete, os dois jogadores dão check, eu faço uma c-bet baixa de 1500. Acredito tomar call de qualquer par, qualquer as high, apesar de eu bloquear, né, a maioria deles. Também algum rei high, talvez até dama high. O Small Blind folda e o Big Blind completa. O turn é uma dama e aqui entra a parte mais contra-intuitiva e interessante dessa mão. O jogador dá check e aqui eu penso que a dama é uma carta que assusta ele. Então se eu apostar aqui, talvez ele folde algum dos pares baixos que eu falei ou as mãos com carta alta. Talvez até o valete. O fato do 3 ter dobrado no flop me dá 2 pares, então eu não preciso de muita proteção. Se ele tiver o 3 já tô lascado mesmo e vou atolar no river. E se ele tiver uma mão sem valor algum, eu abro a oportunidade para ele tentar me blefar no river. Então diante disso eu resolvo dar check. O river é um 4, que é uma blank, uma carta que não me assusta. E o jogador sai fazendo a aposta de 4.500. Então eu volto ao win, achando que ele não largaria jamais. Afinal são só mais 1.500 fichas. Mas para minha surpresa e para todos os outros jogadores da mesa, ele foldou, deixando os jogadores curiosos com a minha mão e provando que o meu plano realmente deu certo. Agora com um pouquinho mais de ficha para trabalhar, já dá para eu dar uns open raise. E o primeiro que eu faço é com esse rei 9 off do hijack, que na teoria não é um open, mas considerando a minha edge sobre o field e a imagem que eu havia construído na mesa bem tight, eu resolvo abrir para um mini raise. O jogador do botão paga e o Big Blind completa. E aí agora vocês vão me desculpar, galera, que eu não me lembro qual foi o flop e na imagem não conseguiu pegar na gravação. Eu tava numa posição meio ruim. Sei que eu não acertei nada, não acertei bolhufas, mas resolvi fazer um continuation bet pela minha imagem mesmo e acabou dando certo. Os dois jogadores foldaram e eu puxei mais esse pot. Nessa mão eu recebi um rei dama off do TG mais um jogador que estava jogando quase todas as mãos dentro de limp do TG. Eu tinha 25 blinds, então a opção aqui é ir ao win direto. Mas ainda tem a mesa toda para falar, eu não quero topar alguém com a mão de valor e cair no torneio assim. Então eu vou sempre preferir jogar o post-flop. Então eu dou uma 3-bet para 3.000 na blind 800. Eu recebo um cold call do jogador no meio da mesa. E a Big Blind também completa, assim como o jogador que entrou de limp. O flop é rei 3 e 4 com duas de espadas, me dando top pair e praticamente top kicker, visto que muito provavelmente o wide rei me daria uma 4-bet pré-flop. Mesmo contra 3 jogadores, na maioria das vezes eu vou ter a melhor mão aqui, então faço a c-bet. Optei por uma size baixa de um pouco menos de 1/3, 4.000. Eu acabo recebendo um raise do jogador, que era aquele que jogou contra minha mão do As. Eu acho que ele vai fazer isso com flush draws, com qualquer rei, eventualmente até 2 pontas, que seriam 5-6. Então eu tô na frente da maioria delas, vou all in e ele me paga. E no caso ele tinha uma combinação dessas mãos que eu falei, ele tinha o flush draw e o rei. Ele nem sofre muito, já acerta o flush no turn. Pra ficar ainda mais bonito, pra eu cair de uma forma honrosa, ele acerta um straight flush no river. Então é isso, meus amigos. Infelizmente o resultado não foi o ideal, aquilo que a gente buscava, mas faz parte do jogo. A gente tem que focar naquilo que a gente tem controle, que é no desempenho, nas decisões ali. Em relação a isso eu tô tranquilo, eu acho que eu fiz um bom papel. E as derrotas fazem parte do jogo, como eu falei no início do vídeo, essa é a realidade de um jogador de torneios. Mas se ainda assim você não se agrada, quer ver só conquista, só a parte boa do negócio, eu vou deixar aqui mais esses vídeos em que as coisas já fluíram legal. O resultado foi um pouco diferente disso. Então deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, se você
já passou, tem passado não só por um dia, mas uma fase difícil. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço!